Podemos ir para a segunda voz, segunda questão, vamos lá na tela, Enem 2012. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da fabricação, entre aspas, da nossa população. A mistura das matrizes indígenas, negra, África, Brasil, enfim. Vamos lá. Torna-se claro, lê comigo, que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. Analise isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ele está querendo te dizer que o europeu demorou muito tempo, mesmo depois de ter chegado aqui primeiro ao Brasil, ele não vai se importar com a questão de descobrir, né, o Brasil. Os escravos vão perceber e vão se misturar muito melhor e muito mais rápido aos brasileiros, a questão da terra, né? Então vamos lá, preste atenção. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da região. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Professor, esse texto foi truncado. Então lê de novo, rapidamente, marque o que você não entendeu, lê mais devagarzinho, interpreta. Quando ele diz assim, os negros, quando misturados e transportados ao Brasil, entende uma coisa? Olha para mim, entende uma coisa básica. Os portugueses, quando botavam os negros nos navios negreiros, nos porões, eles davam preferência, tá certo? Aqui nos porões dos navios negreiros, olha meu navio, que coisa linda, né? Então veja, quando ele botava esse negro aqui embaixo, trazido da África, ele dava preferência a misturar as tribos africanas. Ele não gostava de botar a mesma tribo no mesmo barco. Por quê? Olha só, questão de eles se comunicarem, questão deles se conhecerem. Então eles preferiam colocar várias tribos com várias culturas diferentes, tá certo? Eles não falavam dialetos diferentes, não tinham como conversar, não tinham como combinar rebeliões, tá certo? Muitas vezes era inimigo e já olhava com o olho assim atravessado para o outro. Então isso daí fez com que, vamos dizer assim, tentasse não haver durante muito tempo a questão da união entre esses caras, porque eram de tribos diferentes. Mas aí, quando eles chegaram aqui, é isso que o texto está querendo dizer, eles perceberam que lá na África poderia ter uma questão de inimizade, uma questão de inimigos por causa das tribos, mas aqui eles vão se perceber de um mesmo local, tá certo? Teoricamente, o texto vai querer dizer isso. Eles vão se perceber aqui africanos acima de tudo. E aí as etnias muitas vezes vão ser deixadas de lado e eles vão começar a conhecer a cultura um do outro, que muitas vezes era deixado de lado lá na África, tá certo? Quem escreveu esse texto? Tá, Islene, Mulungu, Ngoma, vem. África coberta e descoberta do Brasil. Revista da USP, número 12, dezembro, janeiro e fevereiro, 91 e 92, adaptado. Vocês entenderam o texto? Vocês conseguiram, com a minha linha de raciocínio e a de vocês, e com a leitura, fazer vamos dizer assim, essa interpretação? Então vamos ver o que o comando da questão pede. O comando da questão, no próximo slide, diz assim: com base no texto, ou seja, você vai ter que analisar o texto. Ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê? O que essas diferenças, esses indivíduos diferentes, misturando-se aqui no Brasil, tornou a ser possível. Vamos analisar cada um e ver. Lembra do texto, lembra do que a gente falou. Letra A, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Ei, o texto não vai falar, não vai misturar indígena aí. Presta atenção, com base no texto. Onde é que o texto fala de indígena? Não fala. O texto vai falar que eles vão formar uma identidade africana, vão teoricamente tirar as
tribos, a questão tribal, né, a questão das culturas tribais deixadas de lado, ou então não deixadas de lado, misturando e se sentirem africanos, ou seja, numa terra estranha, mas aí eles vão ter que, teoricamente, se unir, mesmo com todas as suas desavenças, tá certo? E se misturar à questão do Brasil. Já que eles tinham que estar aqui, então que tal a gente pegar toda a nossa cultura, a sua da sua tribo, a minha da minha tribo, vamos ver o que a gente dá para adaptar aqui do Brasil e vamos formar uma coisa, vamos formar uma identidade, tá certo? Uma identidade que a gente possa ter aqui nesse país, teoricamente nessa terra, porque ainda não era um país, né? Aqui no Brasil. Então, a letra A, por favor, nada de indígena, fala no texto. B, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Onde é que no texto está dizendo que as tradições europeias, né, vão superar os aspectos culturais da África? Eu não vi isso no texto. Eu acho que você também não. Você como aquele estudante massa, você como aquele estudante que está realmente afiado, você como aquele estudante que está realmente estudando para ter sua aprovação no Enem, você não viu essa questão da tradição europeia suplantando a tradição africana. Letra C diz assim: reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Reprodução de conflitos. Olha só o que ele diz, presta atenção, o texto ele diz que eles podiam ter até suas desavenças lá na África, mas quando foram transportados para cá, eles vão perceber o seguinte, que tem que haver essa mistura tanto da cultura daquela tribo com a cultura daquela outra tribo, para eles conseguirem, misturando com as coisas aqui do Brasil, para fazer aquela adaptação e eles conseguirem conviver muito bem e não deixarem sua cultura morrer. Tá certo? Então, de maneira nenhuma no texto diz que reproduz o conflito que tinha lá. Pelo contrário, ele fala que o conflito que tinha lá, teoricamente, aos poucos, não é na totalidade, mas aos poucos vão deixar de existir aqui no Brasil, tá certo? Porque eles vão se misturar e criar uma cultura, uma identidade própria para eles, sem deixar de lado sua cultura que ele trouxe lá da África, mas pegando elementos aqui do Brasil. Letra D. Letra D diz assim: manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Eles não... aí está dizendo o seguinte, preste atenção, entende o que a frase está dizendo. Isso é essencial para o Enem. Você tem que ler, porque tem coisas, eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu era estudante, eu lia alguma frase e eu não sabia o que essa frase queria me dizer. Essa era a minha grande angústia, era entender o que uma frase simples às vezes estava querendo dizer para mim. E, cara, quando eu comecei a perceber, quando eu comecei a entender, parecia assim, sabe, que minha mente se abria e isso era tão bom, sabe? Parecia que eu tinha ganhado grana quando eu conseguia entender tudo que eu lia. Isso é muito importante para você. Não deixe passar, seja curioso, tá? Kant, no Iluminismo, dizia sapere aude. Sapere aude significa ouse saber. Não deixa nada passar, mesmo que seja a coisa mais insignificante. Se você não sabe e se você tem a condição de saber, então saiba, aprenda, tá certo? Aprenda, se adapte. E esse conhecimento que vai ser um poder, todo conhecimento é um poder. Se você tiver mais do que o outro, você vai conseguir coisas melhores, tá bom? Então vamos lá. Então eles não mantêm uma manutenção da característica cultural específica de cada etnia. O texto diz que há uma mistura disso. Até por um sentido de sobrevivência. Eles misturam a etnia e eles misturam também as coisas do Brasil. Então deve ser a letra E, pelo amor de Deus. Professor, se não for a letra E, o que acontece? Não, pelo amor de Deus, tem que ser. Então vamos lá. Formação de uma identidade cultural afro. Pronto, tá aí, ó. Ou seja, essa mistura foi o que vai dar ao Brasil a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Não ao Brasil, mas esses negros, esses africanos que chegam de etnias diferentes, que lá na África tinham culturas diferentes, brigavam, guerreavam, aqui eles têm que fazer uma trégua e aí eles vão misturar a cultura, fazer com a cultura brasileira e vai ser o quê?
formação da identidade cultural afro-brasileira. Vai misturar a questão indígena? Em algum momento vai. Vai misturar a questão branca? Em algum momento vai. Vai se suplantar, ou seja, vai fazer com que sua cultura às vezes seja mais absolvida do que a Índia? Às vezes vai. Às vezes a Índia vai ser mais, dependendo da região. Então lembra disso, o Enem vai tratar disso. Ei, gostou da questão? Gostou de resolver? Ei, a cabeça entendeu? Show de bola. Pergunta para mim, vai. Se tem dúvida, pergunta para mim. Voz, pergunta. A voz está dizendo ali, a voz, você está muito elegante hoje, viu, voz? Parabéns. Diz aí, voz, o que você manda? Amarelo. Amarelinho, né? Todo amarelinho, cuidado, vai. Aqui, ó. O William está perguntando aqui. Professor, recentemente o Emicida disse no programa Altas Horas certo. que o Brasil não é o paraíso das raças. O que você pode dizer sobre isso, conforme o contexto histórico estudado agora? Eu concordo plenamente. Dizer que o Brasil é o paraíso das raças, por favor. É como se você estivesse dizendo que o Brasil não é preconceito. Ei, a gente sabe que o preconceito contra a raça negra é algo muito grande. A gente vê isso nos jornais, né? O grande lance é que a gente só vê com pessoas famosas. Quando isso atinge pessoas famosas nas redes sociais, ou não, ou pessoalmente, mas quantas milhares de pessoas negras são milhares de pessoas negras desconhecidas, simples, sofrem preconceito diariamente, que não gravam, como recentemente uma garota na praia gravou, né, sendo xingada, sendo humilhada, tá certo? Como uma repórter do telejornal, como uma atriz, tá certo? Cantora, né? Pessoas que são pops, né? Populares, pessoas que teoricamente transcendem esse lance da cor, né? Porque tem horas que as pessoas veem só a fama, esquece da pessoa. Então dizer que é um paraíso das raças, por favor, tá? Você vai ter esticar muita baladeira para essa questão do Brasil ser um paraíso de raça. Ele tem totalmente razão em dizer isso. Os negros sofrem preconceitos, sofrem e muito. E eles têm que lutar, e eles estão lutando por isso. Eles estão, sabe, eles não estão pedindo um favor não, sinceramente falando. Eles estão dizendo o seguinte, olha, eu sou igual a você, tá? Não é porque meu cabelo é assim que eu tenho que ter um emprego inferior, ou eu vou ser discriminada por causa disso. Não é porque eu tenho uma cor diferente que eu não possa ter o mesmo patamar de salário que qualquer outra pessoa. Tá certo? Então, esse lance do preconceito no Brasil é algo sério, é algo muito sério que os governantes têm que olhar com muito carinho, porque isso, às vezes, é colocado para debaixo do tapete, tá certo? Então, ele está certíssimo em dizer isso, ok? Beleza?